Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar da maior cidade de cada continente, e como métrica eu vou usar a área metropolitana, que se define como uma área composta por um núcleo urbano densamente povoado e por suas áreas vizinhas menos povoadas. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, pelos seus limites municipais, tem uma população de pouco mais de 6 milhões, mas a sua área metropolitana, que inclui municípios vizinhos como Duque de Caxias e Belford Roxo, tem população de mais de 12 milhões. Então, sabendo disso, vamos para as cidades mais populosas de cada continente, começando com as menos povoadas e subindo com o decorrer do vídeo. A gente começa nossa lista na Oceania, onde Sydney é a maior cidade com 5.557.233 habitantes, batendo Melbourne por 200 mil pessoas. Sydney fica localizado no estado de New South Wales, na costa leste da Austrália, sendo banhada pelo Oceano Pacífico. A Grande Sydney tem PIB de 535 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia, isso representa um quarto do PIB de todo o Brasil. E isso com Sydney tendo mais ou menos 2,5% da população brasileira. Apesar de não ter um dado específico para Sydney, o índice de desenvolvimento humano de New South Wales é de 0,946, o mesmo de países como Singapura e Reino Unido. E por esse motivo, mesmo sendo uma cidade extremamente cara, ela ranqueia entre as cidades com melhor condição de vida de todo o mundo. A cidade foi o primeiro povoado europeu na Oceania, e foi fundada como uma colônia penal, onde detentos que eram deportados ao Reino Unido eram mandados. A cidade teve grande boom depois da Segunda Guerra, e hoje aproximadamente 40% de toda a sua população não é nascida na Austrália. Entre os países com mais imigrantes estão China, Índia, Reino Unido, Vietnã e Filipinas. O clima de Sydney é classificado como subtropical úmido, com verões quentes, invernos frescos e às vezes frios. A cidade é um centro global e já recebeu importantes eventos como as Olimpíadas de 2000, e foi lá onde foi gravado boa parte do filme Nemo. Passando para a Europa e deixando cidades como Istambul e Londres para trás, temos a capital russa de Moscou. Com uma população de 21.534.777 e um produto interno bruto de 491 bilhões de dólares, a área metropolitana dessa cidade se estende por mais de 26 mil quilômetros quadrados. Moscou foi primeiramente documentada em 1147 e foi durante boa parte do tempo a capital e principal centro da Rússia. Durante o reinado de Pedro I da Rússia, a capital foi movida para São Petersburgo, e Moscou só voltou a ser a capital depois da Revolução Russa e formação da União Soviética em 1948, e é até hoje, mesmo depois da dissolução da União Soviética, a capital da Rússia. Moscou é a megacidade mais setentrional do planeta, com invernos gélidos e cheios de neve, que chegam a uma média de 10 graus negativos durante seus dias mais frios do ano. A cidade tem índice de desenvolvimento humano extremamente alto de 0,940, ficando bem acima da média russa de 0,832. O Centro Internacional de Negócios de Moscou é um dos maiores centros financeiros de todo o mundo, e casa de vários dos maiores arranha-céus de toda a Europa. A cidade foi palco de importantes eventos como as Olimpíadas de 1980 e a final da Copa de 2018, quando a França deu de 4 na Croácia e levou o título. Moscou também é casa de vários patrimônios mundiais da Unesco. Um que se destaca, por exemplo, a Catedral de São Basílio, que foi construída há quase 500 anos atrás como forma de comemoração da captura das cidades de Kazan e Astrakhan. A nossa próxima cidade fica na América do Norte, e não é Nova York nem Los Angeles, pois a cidade mais populosa da América do Norte é a cidade do México. Localizada no Planalto Central do México, com uma altitude de mais de 2.200 metros acima do nível do mar, essa região metropolitana tem PIB de 411 bilhões de dólares. Isso faz dela responsável por mais de 22% do PIB total do país. A capital mexicana tem IDH alto de 0,847, e apesar do México ser um país notoriamente violento, a cidade possui um índice de homicídio bem abaixo da média nacional, com 14 homicídios a cada 100 mil habitantes. A cidade do México é a capital mais velha de todo o continente americano. Ela foi fundada por volta do ano de 1325 pelo povo mexica e tinha nome de Tenochtitlan. Ela tinha importante papel e era a capital asteca. Após a invasão espanhola em 1521, a cidade foi destruída. Em 1524 já havia sido reerguida, agora como uma cidade espanhola e capital da Nova Espanha. A cidade fica localizada no Vale do México e, apesar da altitude de 2.200 metros, montanhas e vulcões em sua proximidade chegam até mais de 5.000 metros de altitude. Aqui uma foto da cidade com o vulcão Popocatépetl encoberto de neve no fundo. Seu pico chega a 5.426 metros acima do mar. A cidade tem clima subtropical de altitude, com médias anuais de temperatura variando entre 12 e 16 graus. A cidade raramente fica com menos de 3 ou mais de 30 graus. Apesar disso, há 2 registros de neve na cidade, um em 1940 e outro em 1967. A cidade do México hoje fica onde antes era o Lago Texcoco, porém hoje o lago já foi todo drenado e não existe mais. Durante a década de 90, a cidade era uma das mais poluídas do mundo, porém hoje é um modelo de diminuição do nível de poluição. Para você ter uma ideia, os níveis de dióxido de enxofre e dióxido
dióxido de nitrogênio antes estavam a níveis 3 vezes maiores do que estão hoje. A América do Sul é o nosso próximo continente do vídeo, e sua maior cidade é São Paulo. Com população metropolitana de 22.990.000 pessoas, isso é mais que o dobro de toda a população da nossa filial europeia de Portugal. São Paulo, por algumas métricas, é a cidade mais populosa do mundo fora da Ásia. Para você ter uma ideia, o estado de Minas Gerais, que é o segundo mais populoso do Brasil, não chega à população de toda a grande São Paulo. Essa região metropolitana tem PIB nominal de 319 bilhões, que corresponde a quase 15% do PIB brasileiro. Aqui é onde sede a B3, a Bolsa de Valores brasileira, e a maior bolsa por capitalização de toda a América Latina. São Paulo abriga 63% das multinacionais estabelecidas no Brasil, e é responsável por cerca de 1/3 da produção científica brasileira. A nossa Gotham City tem IDH de 0,805 e é a capital brasileira com o melhor índice de saneamento básico e é a segunda capital mais envolvida do Brasil. Antes da chegada dos portugueses, a área onde se situa São Paulo hoje antes era habitada pela tribo indígena dos Guainás, um povo nômade que vivia da caça e da coleta, que infelizmente foi totalmente extinta até o início do século XIX. A cidade como conhecemos hoje foi fundada por jesuítas no ano de 1554, e São Paulo teve grande importância durante o período colonial. E apesar de hoje ser de longe a maior cidade do Brasil, ela só passou o Rio de Janeiro, antes a maior cidade, na década de 1960, pouco mais de 50 anos atrás. São Paulo fica a 762 metros acima do nível do mar e possui clima subtropical úmido, com invernos secos e verões chuvosos com temperaturas mais altas. A metrópole tem graves problemas de poluição, e em 2011 ela foi classificada como do 168ª cidade mais poluída do mundo de acordo com a OMS. Apesar disso, seus dois principais rios, o Tietê e o Pinheiros, hoje passam por projetos de despoluição, onde são investidos milhões de reais todos os anos. A cidade é destino popular entre turistas e recebe importantes eventos todos os anos, como a São Paulo Fashion Week e o Lollapalooza. A cidade também é palco do Autódromo de Interlagos, onde ocorre o Grande Prêmio de São Paulo todos os anos, e foi lá, especificamente no Itaquerão, onde houve a abertura da Copa de 2014, quando o Brasil meteu 3-1 na Croácia. Próximo temos o continente africano, onde a maior cidade é o Cairo. A capital do Egito tem população metropolitana de 23.074.000, e se estima que no ano de 2100 essa população passe dos 40 milhões. Vale constatar que alguns censos apontam a cidade de Lagos, na Nigéria, como a maior cidade do continente, mas eu optei por Cairo, que na maioria dos censos tem um número maior de habitantes. De qualquer forma, se estima que em 2100 a população de Lagos vai passar a de 88 milhões de pessoas. Então provavelmente, se essa lista for feita daqui a alguns anos, a grande metrópole africana seria Lagos. Mas por enquanto é Cairo, então vamos falar dela. A cidade fica localizada no norte do Egito, às margens do rio Nilo, e a poucos quilômetros de Giza, onde ficam localizadas as pirâmides de Giza. A cidade tem PIB de 198 bilhões de dólares e um IDH de 0,776, um número parecido com o Brasil, que tem IDH de 0,786. A cidade foi fundada em 696 por Jawar, o siciliano. Cairo já fez parte de diversos impérios como o otomano e o britânico e só foi se tornar a capital do Egito em 1922. Cairo tem clima árido de deserto, com temperaturas extremamente altas durante o dia e mais amenas durante a noite nas estações mais frias. E por último temos a Ásia, onde estão localizadas 6 das 10 maiores cidades de todo o mundo. E antes de ir para o nosso número 1 de fato, eu vou fazer uma menção honrosa à área da Baía de Cantão, Hong Kong e Macau, com mais de 86 milhões de habitantes. É uma megalópole que integra várias metrópoles, em especial Guangzhou, Shenzhen e Hong Kong. Mas eu decidi não deixá-la na lista porque não há consenso se esse grande conglomerado pode ser chamado de fato de uma só cidade. Então, sobra para a capital do Japão, Tóquio, com seus mais de 37 milhões de habitantes, o título de maior cidade da Ásia e do mundo. Localizada aos redores da Baía de Tóquio, a capital japonesa tem PIB de 2,084 trilhões de dólares, a colocando como segunda cidade mais rica do mundo, atrás apenas de Nova York, que tem PIB de 2,298 trilhões, mesmo com metade da população da cidade japonesa. Para você ter uma ideia, o PIB inteiro do Brasil é de 2,174 trilhões, ou seja, essas duas cidades produzem tanto quanto um país de dimensões continentais. O índice de desenvolvimento humano de Tóquio é de 0,948, um IDH extremamente alto que é comparável a países como Finlândia. E apesar de ser uma cidade gigante, o que pode remeter ao caos para algumas pessoas, na verdade Tóquio é uma cidade considerada muito boa para se viver. E ranqueou como a 14ª melhor cidade para se morar no mundo de acordo com a Global Livability Ranking. A cidade que originalmente se chamava Edo passou a ser a capital imperial do Japão em 1868, e com isso recebeu um novo nome, que literalmente significa capital do leste.
A Bolsa de Valores de Tóquio já chegou a ser a maior do mundo, porém após a década de 90, quando o Japão como um todo entrou numa crise financeira que se encontra até hoje, a economia toda do país estagnou. Mas mesmo assim a Bolsa de Tóquio ainda está entre as 5 maiores do mundo. Tóquio também é a casa de 29 das 500 maiores companhias do mundo, sendo a segunda cidade com mais companhias nessa lista, ficando atrás mais uma vez de Nova York. A capital do leste foi a primeira cidade asiática a receber uma Olimpíada, e foi na Grande Tóquio, em especial na prefeitura de Yokohama, que o Brasil em 2002 venceu a Alemanha por 2-0 e se tornou a única nação pentacampeã do mundo. E tá aí, gostaram? Se sim, por favor, deixa o like, se inscrevam e até a próxima!